Observe a situação em que a caixa de 50 kg se encontra em repouso. Como já vimos na aula passada, para movimentá-la é preciso aplicar uma força. O boneco que tenta empurrar a caixa precisa vencer duas dificuldades: a inércia, que é a tendência da caixa em continuar em repouso antes que lhe seja aplicada uma força, e o atrito ou aspereza do solo, que dificulta o trabalho. Repare que o boneco aplica uma força que não é suficiente para empurrar a caixa. A força aplicada é igual à força de atrito. Então, ele vai aumentando essa força até que ela começa a se movimentar. Considerando que a força aplicada, neste caso, é maior que a força de atrito, haverá uma resultante de forças para a direita, cuja intensidade é igual à força aplicada menos a força de atrito, que veremos na próxima aula. Neste caso, como a força resultante é maior que zero, a velocidade da caixa aumenta, o que significa que ela ganhou aceleração. Então, neste momento, a caixa está em movimento uniformemente variado. Se o boneco diminui a força aplicada, de forma que a força resultante zere, assim, a aceleração se anula, a velocidade fica constante e a caixa continua em movimento retilíneo uniforme. Portanto, quando a resultante das forças que atuam no corpo é não nula, este adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da resultante das forças. A intensidade da resultante das forças é proporcional à intensidade da aceleração adquirida pelo corpo. Veja outro exemplo. O jogador acerta uma tacada, a bola acelera na mesma direção e sentido da resultante das forças. Assim chegamos à segunda lei de Newton, também conhecida como princípio da dinâmica. A força resultante não nula é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo por sua massa. Matematicamente, a segunda lei de Newton é descrita como força resultante igual a massa vezes aceleração, em que massa é expressa em quilograma e aceleração expressa em metro por segundo ao quadrado. A unidade de medida de força no sistema internacional é o Newton, sendo 1 Newton igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Porém, existem outras unidades de medidas, como o quilograma-força, unidade de medida que corresponde por conversão ao peso de um corpo definido como padrão, o quilograma padrão ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Portanto, um quilograma-força é aproximadamente 10 newtons. Olha o exemplo. Uma força de 20 newtons, quando aplicada sobre um corpo, provoca nele uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a massa do corpo é igual a... Vamos ilustrar o que está dizendo aqui. Olha só, então eu tenho aqui um corpo cuja massa eu ainda não sei. É aplicado sobre esse corpo uma força de intensidade 20 newtons. E esse corpo, após a aplicação dessa força, adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força aplicada de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a massa desse corpo? Vimos que força é massa vezes aceleração. Substituindo a força de 20 newtons, a massa é o que eu estou procurando, e a aceleração adquirida foi 5 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, massa é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 quilos. Faça as conversões das unidades de medida de força, quilograma-força e newton a seguir. 80 kg força para newton. Vimos que 1 kg força é igual a 10 newtons. Portanto, 80 kg força basta multiplicar por 10, que é igual a 800
newtons. Letra B, 0,078 kg força para newton. Basta multiplicar por 10 vezes 10 igual a 0,78 newton. Bem tranquilo. A força-peso é resultado da ação exercida pela Terra sobre os corpos em suas proximidades. Trata-se de uma força de campo de natureza atrativa. Devido à atração da Terra, a aceleração de qualquer corpo ao cair é igual à aceleração da gravidade. Assim, só trocamos a aceleração aqui, na horizontal pela aceleração na vertical, que é igual à gravidade. Então, enquanto a força ela é aplicada na horizontal, o peso é uma força aplicada na vertical. Olha só um exemplo. Uma maçã, quando se solta do pé, evidentemente que ela cai. Então ela cai sob a ação da gravidade e a Terra exerce sobre essa maçã, qualquer objeto que caia, a força-peso. Geralmente dizemos que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e há aqui uma diferença entre peso e massa, certo? Então é comum a gente confundir peso com massa. Então é importante saber que peso é força provocada pela massa dos corpos celestes e direcionada para seus centros. No nosso caso, o corpo celeste é a Terra, que atrai os objetos para seu centro. Já a massa é quantidade de matéria que constitui um corpo e é obtida usando-se uma balança, evidentemente. Também é medida da inércia de um corpo. Olha o exemplo. Uma pessoa tem peso igual a 800 newtons na Terra, onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine sua massa. Então, o peso dessa pessoa aqui na Terra já foi calculado em 800 newtons. E sabemos que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a massa dessa pessoa? Peso é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores aqui, o peso é de 800 newtons, a massa é o que eu estou procurando, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa é igual a 800 dividido por 10, que é igual a 80 quilos. E essa é a massa dessa pessoa. O que acontece com a massa dessa pessoa se ela for para o planeta, onde a aceleração da gravidade é metade da Terra, ou 5 metros por segundo ao quadrado? Nada se altera na massa da pessoa, pois massa é propriedade intrínseca da matéria. Então, um objeto em qualquer parte do universo terá a mesma massa, apesar de ter pesos diferentes, dependendo da gravidade de onde ele estiver. Calcule o peso dessa mesma pessoa no planeta mencionado no item acima. Então, o peso é igual à massa dessa pessoa vezes a aceleração da gravidade mencionada no item acima. O peso dessa pessoa é a massa, 80 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é igual a 400 newtons. Como a gravidade aqui caiu pela metade, o peso também cai pela metade. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. A força de tração ou tensão está associada à presença de cordas ou fios, cuja função é transmitir força ao corpo. A diferença aqui é que ao invés de eu empurrar o objeto aplicando uma força, eu vou aplicar essa força utilizando uma corda. E isso é o que chamamos de força de tração. Para calcular essa força, a mesma fórmula, a massa vezes a aceleração do objeto. Então vamos ver um exemplo como é que fica isso aí. Um caixote de 7 kg de massa, então a massa do caixote é 7 kg, é puxado por meio de um fio sobre um piso sem atrito, ou seja, um piso de gelo, piso sem atrito, adquirindo aceleração de meio metro por segundo ao quadrado, evidentemente na direção horizontal e para a direita.
mesma direção e mesmo sentido da força aplicada, né? Então, meio metro por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força de tração aplicada sobre o caixote. Então, tração é igual a força, que é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, a tração é a massa do caixote, 7 quilos, 7 quilos vezes a aceleração adquirida pela caixa, né? Meio metro por segundo ao quadrado. Portanto, a tração é de 3,5 Newton.